Oi, pessoal. Então, chegamos na parte de geometria analítica. Lembrando que no início do ano nós já tínhamos estudado, né? E tanto que nós fizemos o desenho misterioso, e acredito eu que com o desenho vocês devem ter aprendido bem, principalmente essa primeira parte de quadrantes, de pontos e localização de pontos, tá bom? Então, mas mesmo assim eu vou fazer uma revisão, principalmente para o pessoal que não viu, ou para quem não lembra, enfim. Então, o que, que nós vamos estudar? Nós vamos estudar geometria analítica, e aqui nós vamos falar sobre o plano cartesiano. Então, qual são as definições mais básicas que a gente precisa relembrar? É o que? Do eixo da abscissa é o que? É o eixo X. É o eixo X que é na horizontal. Lembrando, né, que eu sempre falava para vocês que tem que colocar o X. Aqui, né? Não pode esquecer ele. E a ordenada, que é o eixo Y, que ela está na vertical. E aí o que acontece? Vai ter os quadrantes. Se vocês olharem, ó, ele é dividido em 4 quadrantes. Isso daqui, lembra que eu sempre falava para vocês, olha, a rotatória de Tangará da Serra. A rotatória de Tangará da Serra divide a cidade em 4 setores, né? Então aqui a ideia seria a mesma. Então esse daqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. E aí o que acontece? Se vocês olharem ali, tem uns sinais. Então deixa eu aumentar a imagem aqui para ficar mais fácil para vocês. O que acontece? Dependendo do quadrante, então aqui ó, os pontos que estiver nesse primeiro quadrante, o par ordenado, que é o x e o y, vão ser 2 positivos. Quem tiver aqui no segundo quadrante, o x vai ser negativo e o y vai ser positivo. No terceiro, os dois vai ser negativos e no quarto, o x é positivo e o y é negativo. Mas, professora, eu não estou entendendo quem é esse x e quem é esse y. Esse x e esse y, o que acontece? Um par ordenado, ele é representado por uma letra maiúscula e essa letra sempre tem 2 pontos, por isso que está falando par ordenado. O primeiro é o do eixo x e o segundo é do eixo y. Então, por isso que é necessário observar onde que esse ponto está. Lembrando aqui, ó, então para cá é o x positivo, para o lado esquerdo, ó, voltando, para o lado direito do x é o positivo, para o lado esquerdo é o x negativo. Para cima o y positivo, para baixo o y negativo. Lembrando que aqui tem o centro, e esse centro é o zero, né? O que é conhecido como origem. E é com as as coordenadas 0 e 0, tá? Então, o que acontece? Dependendo do valor do ponto, então a gente precisa fazer uma localização. Então, por exemplo, lembrando, ó, aqui é o x, aqui é o y, lembrando que assim, ó, as distâncias elas têm que ter o mesmo tamanho, né? Aqui sem régua é complicado, mas mais ou menos para vocês terem uma noção. Lembrando que aqui é o zero, então um positivo, dois positivo, três positivo e assim por diante. Para trás, menos um, menos dois, menos três e assim por diante. Para cima, os y vai ser positivo e para baixo, os y vai ser negativo, tá? E aí, o que acontece? Foi o que eu tinha falado aqui, ó, que é o par ordenado, que é uma letra, lembrando que essa letra tem que ser maiúscula, e esse primeiro ponto, que é o X, é da abscissa, ou seja, é da horizontal. E o Y vai ser o que? Da vertical. Só que tem que lembrar se ele vai ser positivo ou negativo. Professora, mas eu vou ficar na dúvida. Então pensa no alfabeto. X, Y, Z. Ah, tá. Então o par ordenado ele começa com o X e depois ele vai com o Y. E aqui tem uns recadinhos, ó, tem uns lembretes importantes. Primeiro ponto que está falando. O primeiro ponto está falando que a origem é quem? É 0 e 0. Um ponto do eixo X é o A e o 0, ou seja, quando você tiver algum ponto, por exemplo, o ponto A vai ser 1 e 0, ou seja, eu tenho o ponto
do x, mas eu não tenho do y. Quer dizer o quê? Que esse ponto ele vai ficar em cima do eixo x. E isso vai acontecer ao contrário se for com o y, né? Então, aqui, ó. Agora vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto está 0 e 1A. Então, agora é o contrário. Se eu tenho um ponto lá, 0 para x e 4 para y. Então, o que, que vai acontecer? No 0 ele não tem no x e no y nós vamos contar 4. 1, 2, 3, 4. Então, toda vez que tiver um 0, eu tenho que olhar o outro ponto. Se ele for em cima do x, então esse ponto vai ficar em cima do eixo x. Se eu tenho esse ponto e eu tenho o valor do y, quer dizer que esse ponto vai estar em cima do y. Baseado nessas informações que eu acabei de falar, o que, que vocês vão fazer nesse exercício? Que o próximo vídeo é o próximo conteúdo aqui, que é da fórmula de distância entre dois pontos, mas isso vai ser o próximo vídeo. Então, vocês só têm dois exercícios. Olha o primeiro, tá falando assim. No plano cartesiano, abaixo, represente os pontos. Então, nossa, agora que eu verifiquei, não tem o ponto E, ele cortou. Ai, mas então vocês vão fazer só A, B, C e D. Então, vocês vão verificar esses pontos e vão colocar eles aqui, tá bom? E o segundo é o contrário. O segundo, então, vamos verificar aqui, ó, por exemplo, o ponto A. Vamos achar o ponto A aqui, esse aqui. Então, eu tenho aqui, ó, o ponto A. Então, o que, que você vai ter que fazer? Você vai colocar do lado. Ao ponto A, ele é formado por x e y. X e y. Então, o x, ó, x é o que está na horizontal. Então, o x aqui, ele vale 1. Aí o y, olha onde ele está, 1, 1,5. Então, aqui o y, ele vale 1,5. É isso que vocês vão ter que fazer. Aqui do lado, vocês vão colocar todos os pontos. Então, aqui, ó, por exemplo, o ponto A vale 1 para x e 1,5 para y. Então, coloca ponto e vírgula aqui para poder diferenciar. O ponto B, olha quanto que é no x e quanto que é no y. O ponto C, quanto que é no x, quanto que é no y. E assim por diante, tá bom? Então, aqui, esses daqui eu sei que vocês vão tirar de letra. Então, até o próximo vídeo, que vai ser distância entre dois pontos. Beijão!